Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós tratamos de assuntos que são voltados para a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós respondemos questionamentos teológicos, perguntas que são enviadas para mim. Inclusive, você pode participar aqui, como fez o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio enviou uma pergunta para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e eu vou colocá-lo agora para fazer a pergunta e depois nós vamos responder ao questionamento do nosso amigo Luiz Cláudio. Bom dia, fala sério, pastor, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Cláudio, sou adventista desde os meus 14 anos e essa semana me deparei com um versículo da Bíblia que me preocupou um pouco. Não porque eu tenha alguma dúvida, mas por causa dos falsos mestres que se levantam hoje aí para disseminar heresias. O capítulo 5 de 1 Coríntios, no verso 5 diz que o apóstolo Paulo determinou que um homem fosse entregue a Satanás para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Que a carne fosse destruída, mas que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. E acredito que muitos falsos mestres aí usam esse texto para ensinar a imortalidade da alma. O que você tem a me dizer? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Esse é um texto assim bem interessante, eu quero ler com vocês, depois a gente vai ler o Comentário Bíblico Adventista. Eu sempre indico, gente, o Comentário Bíblico Adventista aqui. O Comentário Bíblico Adventista é um dos melhores que eu conheço, eu tenho vários, mas recomendo esse bastante, ele é bem completo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5 diz assim, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. E é verdade que esse texto tem sido muito mal interpretado, viu, Luiz Cláudio? Muito mal interpretado. E não é de agora. Eu não sei se vocês sabem, mas desde a Idade Média esse texto ele tem sido mal utilizado. Por exemplo, durante a Santa Inquisição, o argumento era esse aqui, né? Vamos matar a pessoa queimado vivo lá, vamos, né, promovendo aquela Santa Inquisição, matavam centenas de pessoas para destruir o corpo para que a alma fosse salva, o espírito fosse salvo. Era uma coisa assim terrível. Mas vamos ver aqui o que diz o comentário bíblico. Deixa eu ler aqui com vocês. O comentário bíblico que diz o seguinte. Sobre essa parte onde fala que ele vai ser entregue, Paulo faz a sua recomendação acerca da sentença que a igreja deveria pronunciar sobre o membro desviado. Em geral, entende-se que esta é uma sentença que significa a remoção da pessoa da igreja. Existem apenas dois reinos espirituais nesse mundo, o reino de Deus e o reino de Satanás. Se alguém deixa o reino de Deus, naturalmente essa pessoa entra para o reino de Satanás. Esse pecador, obstinado com sua própria conduta pecaminosa, tinha se retirado do reino de Deus e isso devia ser reconhecido com a sua exclusão oficial da igreja. As Escrituras chamam a prática imoral de obras da carne. Os cristãos são advertidos a não viverem segundo a carne. Portanto, a destruição da carne pode ser entendida como a mortificação dos desejos carnais. A ideia do sofrimento físico que Satanás inflige com frequência também pode estar envolvida. Paulo chamou sua própria aflição de mensageiro de Satanás. Ele é o autor da doença e do sofrimento. O ímpio é deixado a sofrer as consequências de sua má conduta. Na morte, o corpo retorna ao pó, mas na ressurreição, os salvos terão um corpo novo. O propósito desta ação tinha caráter remediador, como no caso de Himeneu e Alexandre, aos quais Paulo entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A disciplina na igreja tem um propósito de despertar o pecador a fim de atentar para a sua perigosa situação e mostrar a ele a necessidade de arrependimento e contrição. Uma vez corrigido e humilhado por sua disciplina, o pecador pode ser convidado novamente à virtude e à fé. O objetivo da correção da igreja jamais deve ser a vingança, mas salvar da ruína. O membro separado da igreja deve ser objeto de interesse e devem ser feitos esforços para sua recuperação espiritual. Então, pelo que nós percebemos aqui através dessa leitura que fizemos do Comentário Bíblico Adventista, a ideia aqui não é de que há um espírito que sai e que vai ser salvo. Quer dizer, quando a pessoa ela
faz aquilo que é errado, conforme está aqui falando sobre as impurezas de Corinto, não é? E aí, se você pega o contexto, você vai ver assim, ó, geralmente, a partir do verso 1, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Quer dizer, olha o caso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O indivíduo estava tendo um caso com a madrasta. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Quer dizer, o indivíduo foi lá, abusou da mulher do pai, né, da madrasta, e não foi removido do hall de membros da igreja. Paulo diz, gente, que é isso? Vocês estão inchados, vocês querem só números, não é? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, aí você percebe que espírito não é realmente não está se falando aqui de uma entidade à parte, né? Paulo não desencarnou e foi lá, e olhou as coisas e voltou. Então você percebe que a expressão espírito não tem que ver com uma pessoa, sabe, uma entidade à parte, né? Paulo está dizendo aqui, olha, mesmo eu não estando presente aqui pessoalmente, mas estando aqui ligado a vocês, em pensamento, em espírito, é nessa situação que Paulo está trabalhando, talvez até através de visão Deus tenha mostrado para ele, né? Mas não saindo do corpo, assim, uma entidade, enfim. Mas Paulo continua dizendo assim, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e eu, né? Vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Percebamos uma coisa interessante. Paulo aqui está trabalhando, conforme nós lemos aqui no comentário bíblico, Paulo está trabalhando aqui a ideia, a questão da disciplina eclesiástica e o propósito da disciplina eclesiástica. A remoção era para fazer a pessoa pensar, refletir, entristecer-se pelo seu ato, porque toda disciplina ela deve ser redentiva. O propósito da exclusão de um membro não é dizer assim, olha, você não presta, você não vale nada, nós não queremos você na nossa igreja, não. A disciplina, ela segue aquele princípio que Deus mesmo estabeleceu em sua palavra, quando ele disse, eu disciplino e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Esta é a ideia da disciplina aqui expressa em 1 Coríntios. Então Paulo está dizendo assim, o indivíduo praticou um ato desse e a igreja não fez nada. Em outras palavras, a igreja está dizendo para ele, não tem problema, o indivíduo vai continuar no seu ato, vai continuar fazendo coisa errada, porque a igreja não está nem aí para ele. Então, o propósito aqui da disciplina, Paulo está dizendo assim, olha, removam este homem do hall de membros da igreja. Ele tem que sentir que ele fez uma coisa errada. Ele tem que saber que o pecado dele foi grave, que aquilo que ele fez trouxe opróbrio para a igreja. E aí agora, uma vez sendo removido, naturalmente, que a disciplina é redentiva, devem ser feitas, né, como nós lemos aqui no comentário bíblico adventista, visitações, e essa pessoa deveria ser, todos os esforços para restaurar essa pessoa deveriam ser feitos. Mas não se deveria descartar a questão da disciplina. Por quê? Porque ele sentindo o castigo na própria carne, em sua mente, ou seja, o seu espírito poderia se arrepender, ele poderia voltar atrás e ser salvo no dia do juízo. Porque no dia do juízo, queridos, Deus não vai levar espíritos para o céu. Quando aqui a gente... Até aquelas pessoas que acreditam na imortalidade da alma, não acreditariam no que está aqui se fosse tratar, vamos dizer assim, se fosse interpretar literalmente. Porque o texto diz assim, para que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, quando Jesus voltar, ele vai levar para o céu espíritos. Até os imortalistas acreditam que a pessoa morreu, já vai para lá. Mas quando Jesus voltar, ou seja, no dia do Senhor Jesus Cristo, haverá uma ressurreição e as pessoas que forem para o céu vão em seus corpos, não em espíritos. Então, nem com a visão imortalista esse texto estaria, vamos dizer assim, casando, né? A ideia realmente aqui era de que a disciplina fosse aplicada, o contexto é esse, se você ler, você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo usa da expressão espírito como referindo-se a ele. Olha, gente, eu não estou aí presente, mas eu estou em espírito, viu? Ou seja, eu estou aqui nos meus pensamentos, eu estou aí com vocês. Sabe? E aí Paulo dizendo assim, o que está acontecendo aí é um absurdo. Nem entre os gentios a gente ouve falar uma coisa dessas. Essa pessoa ela deve ser removida da igreja para que o corpo, para que ela sinta a sua, sabe, a tragédia, para que ela sinta o peso do seu pecado e aí para que seja
entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, o indivíduo, quando ele abandona o caminho do Senhor Jesus, conforme nós mostramos aqui no comentário bíblico, o indivíduo ele abandona os caminhos de Cristo, ele vai para o mundo, Satanás vai pisotear essa pessoa, ele vai sentir a degradação da carne, ele vai, sabe, sentir o peso do pecado, e aí ele vai se arrepender. E aí ele vai voltar atrás. E aí no dia que Jesus Cristo voltar, ele será salvo. É somente isso que o texto está dizendo, não tem nada que ver com imortalidade da alma, com entidades fora do corpo, nada disso, tá bom? Espero ter ajudado, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.